O filme do Dogman, feito pela DreamWorks, trouxe vários personagens incríveis desse universo. Um deles é Crude, o pai do Pete. Mas sabia que ele já passou por muita coisa antes de ganhar essa nova versão que a gente conhece no filme? Ele não vai arruinar os meus planos malignos! O livro Mamãe dos Ventos Uivantes foca no passado do Pete, e por isso também acaba revelando um pouco do passado do Crude. Nessa época ele ainda não era chamado dessa forma. A gente não sabe o seu verdadeiro nome, mas nas suas primeiras aparições ele passa a ser chamado de vovô por Lil Pete e todos os outros personagens, exceto por Pete, que o chama de pai mesmo. O vilão maltratava muito o Pete quando pequeno, ao ponto de deixá-lo bem traumatizado. Inclusive, apesar de não ser confirmado, muitos fãs têm certeza absoluta de que o machucado na cauda do Pete foi causado por uma das agressões do seu pai, o que é algo bem pesado. Em Big Jim Begins, a gente descobre como o Crude se parecia quando jovem. Ele tinha barba, mas também possuía um belo topete loiro e se vestia de um jeito bem estiloso. Para uma pessoa dos anos 80, é claro. Ele parecia ser bem feliz nessa época, o que leva a gente a se perguntar se ele sempre foi mal ou se ele ficou malvado somente depois de sua esposa ter ficado doente, ainda mais porque ele já demonstrou sentir saudades dela. Se bem que apesar disso, o Crude abandonou o jovem Pete junto da esposa doente e ela faleceu depois disso, o que fez Pete virar um garoto órfão. Será que teve algum desentendimento entre o casal ou o Crude simplesmente já era um babaca? Você vai ter bastante tempo para pensar sobre o assunto, porque ainda temos muito o que comentar sobre a evolução do Crude. Então já vai pegando a sua pipoca e se sentando no sofá. Tá começando mais um Teen Videos. Os fãs da saga conheceram esse personagem em 2019, com o lançamento do livro Por Quem as Bolas Rolam, a 7ª aventura do Dogman. A sua aparição ocorre um pouco depois de Pete revelar que teve um pai ausente e que o abandonou. Ele disse isso em uma conversa com seu clone e filho de consideração, o Lil Pete, que logo pensou na ideia dele se reencontrar com seu próprio pai para resolver esses problemas familiares. Só que o Pete não gosta da ideia, porque não tem a menor vontade de vê-lo de novo. E pior que não dá pra julgar, não é? Mesmo assim, o Lil consegue entrar em contato com o seu avô e alguns capítulos depois ele aparece pela primeira vez na trama dessa incrível série de livros. Em aparência ele é muito semelhante ao filho, mas tem uma pequena barba e um óculos. Já em personalidade, o vovô é muito mais vilanesco que o Pete durante sua época de super vilão, tanto que assim que é introduzido, a primeira coisa que faz é entrar na casa do filho sem nem pedir e ir buscar por comida na cozinha dele. Ele quebra vários pratos no processo sem se importar, e depois de comer alguns biscoitos feitos pelo Pete, ainda tem a falta de vergonha de dizer que a comida feita pelo seu filho é péssima. Como deu pra notar, o vovô é aquele tipo de parente folgado e que vai sempre arranjar um motivo pra te cobrar e diminuir sua autoestima. Já dá pra começar a entender o motivo do Pete ser tão inseguro, não é? Tanto que o Lil tenta dar um sermão no seu avô por tratar o filho de uma forma tão terrível, mas em resposta o vovô deixa bem claro que nunca amou o Pete. O pior de tudo, depois de ser um péssimo convidado, ele roubou todos os itens da casa dele para vendê-los e receber uma grana. Só que ele acabou sendo pego e virou um detento da prisão dos gatos. E adivinha quem viria a se tornar seu parceiro de cela? Big Jim, que antes dividia ela com o Pete. É difícil não odiar o personagem depois de uma introdução dessas, não é? Se você concorda, comenta aqui embaixo o hashtag vovô. Em Latil 22, lançado também no ano de 2019, e em sequência dos acontecimentos de Por Quem as Bolas Rolam, vemos vovô retornar, e agora para agir como um vilão de verdade. Isso acontece porque Lil deseja visitar seu avô na prisão junto do Pete, para ter uma conversa em família, mesmo ele já tendo demonstrado sua personalidade terrível ao neto. Pete acaba sendo convencido e os dois vão até a prisão dos gatos para ver o vovô. E logo deu para perceber que essa não foi uma boa ideia, porque o avô de Lil tinha acabado de criar um gás sonífero quando os dois chegaram e decidiu utilizá-lo para fazê-los desmaiar. Então ele usou um disfarce para trocar de lugar com Pete na prisão e fungir junto de Lil. Mas se você pensa que vovô levou o seu neto para cuidar dele, saiba que tá enganado. Assim que saiu da prisão, ele largou o gatinho dentro de uma lata de lixo qualquer. Depois disso, ele se aliou com a vilã dessa história, a Fada Sensata,
para ajudá-lo a cometer seus atos de maldades. É assim que ele começa a de fato agir de uma forma totalmente maligna, sem se importar em quantas pessoas vão ser prejudicadas. Antes, os seus atos só tinham prejudicado seus parentes, o que também é terrível, mas é com essa parceria que some qualquer dúvida restante sobre o caráter do avô do Liu. Podemos afirmar sem nenhuma vergonha que o vovô é um vilão, e como dissemos antes, um vilão muito pior do que o Pete em sua era vilanesca. Felizmente, tanto o vovô quanto a fada sensata são derrotados no final do livro, e ele volta a morar atrás das grades. Já se perguntou por que o pai do Pete é chamado de Crude? Bom, ele recebeu esse nome só em Imundice e Castigo, que foi lançado em 2020. E sim, esse volume veio depois de Latil 22, e também tem o pai do Pete como um dos vilões principais, o que mostra como ele rapidamente se tornou um personagem extremamente importante para a saga. Nessa trama, o vovô constrói uma máquina chamada Cérebro Motor, que tem a incrível capacidade de amplificar as características da personalidade do usuário, bem como revelar os seus verdadeiros sentimentos que talvez estivessem escondidos. Mas óbvio que uma pessoa tão maléfica quanto ele não faria um dispositivo que não é útil para ferir os outros. Por isso, o Cérebro Motor também transforma o usuário em um verdadeiro monstro de músculos. Ele utiliza o Big Jin de cobaia, fazendo com que o gato redondo mude completamente e se transforme no Snug, um monstro extremamente perigoso e poderoso, mas que só deseja abraçar o vovô. A coisa fica feia mesmo quando o pai de Pete utiliza o Cérebro Motor por vontade própria e também se transforma em uma enorme aberração de vários braços. É a partir desse momento que ele passa a se chamar de Crude. Dogman até tentou prendê-lo em uma armadilha, mas o vilão conseguiu escapar e utilizou o Spray da Vida, um spray que dá vida até mesmo a objetos inanimados. E ele fez uma lancheira gigante se transformar em um monstro que o ajudou a dizimar parte da cidade. O seu objetivo era dominar o mundo como todo bom vilão, se bem que bom e vilão são palavras que não combinam muito. Exceto se estivermos falando do Groot, meu malvado favorito. Ao invés de ser derrotado pelo Dogman dessa vez, são as palavras que derrotam o Crude. Isso acontece quando o Pete decide confrontá-lo para dizer tudo o que sente e que tá guardado no seu peito, sem a necessidade de nenhum cérebro motor para isso. Pete diz que não vai mais odiar e nem amar Crude, mas ao invés disso vai simplesmente perdoá-lo. O Crude fica completamente furioso ao ouvir essas palavras e fica ainda mais quando percebe que o Pete decide ir embora, ao invés de lutar contra ele, o que nos faz perceber que ele odeia completamente qualquer sentimento legal. Por isso que esse é o seu final nesse livro espetacular, já que o Big Jin utiliza o Cérebro Motor outra vez e vira novamente o Snug para abraçar o pai de Pete. Aposto que o Big Jin adoraria se inscrever nesse canal. Então por que não apertar no botão de inscrição por ele? Isso vai fazer com que você sempre receba nossos vídeos diários sobre suas animações favoritas. Desde que se tornou colega de cela do Big Jin, Crude começou aos poucos a desenvolver uma espécie de amizade com o gato gordinho. Uma relação baseada em tirar vantagem da tolice do Big Jin e manipulá-lo? Com certeza, já que o pai do Pete certamente não estava se preocupando com o bem-estar de Big Jin quando o fez ser a cobaia do Cérebro Motor. Mas é uma amizade do mesmo jeito. Talvez isso seja o mais próximo que o Crude consiga ter de um relacionamento saudável. Tanto que em Mamãe dos Ventos Uivantes, ele até chega a chamar o Big Jin de amigo sem querer, o que é um claro indício de que os dois estão se tornando amigos de verdade aos poucos. Isso, obviamente, depois de enganá-lo para fugir da prisão e roubar um spray da vida. Não dá pra vencer todas, né, Big Jin? Essa amizade se torna mais evidente ainda no último livro de Dogman, que foi publicado, Big Jin Begins, de 2024, em que o colega de cela de Crude conta a ele sobre seu passado, mais especificamente sobre a época em que o gato era conhecido como Little Jin. Durante esse livro, o Crude diz ter aprendido o significado de gentileza e assume um novo nome. Para combinar com a identidade secreta de super-herói do Big Jin, o vovô se torna o super-herói Sprinkles. Claro que ele não fez isso por querer se redimir. Na verdade, ele só vestiu a fantasia feita pelo Big Jin para convencer ele a ajudá-lo a sair da prisão. Mas mesmo assim, pode ser que o Crude acabe gostando da ideia no futuro. É claro que um personagem tão interessante e complexo como o Crude não seria ignorado em uma adaptação de Dogman para os cinemas. O pai do Pete aparece em um momento chave da trama, que é muito semelhante aos quadrinhos,
Sério, é o mesmo contexto. O Liu queria que seu pai resolvesse os próprios problemas paternos e por isso chamou o vovô só para descobrir que ele é um completo babaca, que no final das contas rouba todos os itens do esconderijo do Pete e foge. Já em aparência, o Crude do filme da DreamWorks tem algumas diferenças interessantes. A sua barba tem pelos bem mais claros para representar sua idade avançada, além de que a armação de seu óculos são verdes nessa versão, enquanto o Crude original tem óculos pretos. Assim como tudo no Dogman da DreamWorks, essa nova versão do Crude é uma ótima adaptação do personagem. Será que ele vai ter um papel mais relevante em um possível Dogman 2? Seria incrível ver ele se aliando com a fada sensata ou criando cérebro motor. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!